Olá, amigos, boa noite. Bom, essa é a sexta tentativa de gravar um vídeo para vocês. Espero que dê certo. Hoje a gente vai fazer um videozinho bem tranquilo acerca de glicocorticoides. Espero que vocês gostem e que vocês aprendam acima de tudo, tá bom? Qualquer coisa me chamem no privado. Em algumas situações não vou poder responder, mas sempre que eu posso eu respondo, tá bom? Então bora lá. Bom, hoje o assunto é tranquilo, mas antes de iniciar para vocês o que seria o glicocorticoide, eu tenho que contextualizar. Há um tempão atrás, você percebia que em reações de inflamação, reações imunes, porque inflamação é o sistema imune, você tinha o quê? Você tinha um agente que naquela época era coadjuvante, mas hoje ele é completamente importante, que é o cortisol. O cortisol ele aumentava muito e ninguém entendia muito o motivo. Poxa, por que o cortisol está aumentando tanto? E aí perceberam que ele tinha um efeito anti-inflamatório absoluto. Ele é incrivelmente anti-inflamatório. E você me pergunta, mas Valeriano, qual o objetivo disso? Qual o objetivo da gente ter um anti-inflamatório nosso, do nosso corpo, que é o cortisol? Vocês já estudaram isso no P2, mas só para relembrar. Em gerais, quando você tem muita inflamação, você vai matar muito tecido também. Então, se você tiver, por exemplo, infecção, poxa, lida com a infecção. Mas se você exacerbar essa inflamação, você pode matar muito mais tecido do que a própria infecção. Então, a gente sempre está nessa guerra entre bem e mal, que ambos podem ser mal, de certa forma. Bem metafórico isso é o que eu acabei de falar. Mas a inflamação, em exagero, pode sim trazer malefícios absolutos. Pode matar muito tecido pulmonar, muito tecido cardíaco e por aí vai. Então, sempre tomar muito cuidado. Então, o nosso corpo, evolutivamente falando, criou essa forma de adaptação, que seria o cortisol. E, poxa, se em algumas situações eu vou precisar do cortisol, por que não criar um medicamento que mimetiza o efeito do cortisol? Glicocorticoides. Os glicocorticoides são medicamentos análogos ao cortisol. E, em gerais, bem resumidão, acaba sendo isso. E o exemplo que eu trouxe para você é de Selena Gomez. Ela tem um lúpus eritematoso sistêmico há um bom tempo. Desde a sua pré-adolescência, ela já faz uso de medicamentos glicocorticoides. E você fala, tá, isso é bom, porque ela consegue lidar com a sua reação autoimune. Porque lúpus é uma reação autoimune, é o seu corpo querendo se destruir, querendo destruir o próprio tecido. Então, para evitar certos sintomas, uma baixa qualidade de vida e uma morte precoce, ela já faz um uso prévio de medicamentos que atenuem esse efeito do sistema imune, que é quem? O glicocorticoide. Tem os seus efeitos, logicamente, e dentre estes, a gente vai ter um dos efeitos mais clássicos, que é uma deposição de gordura na face e em flancos. E na face a gente vai ter o que a gente chama de um achado de face em lua cheia. Existem outros termos? Existem, cara. Eu comumente chamo de a cara do Faustão, que é uma cara mais rechonchudinha. Não tô nem brincando. Mas nos livros você tem face em lua cheia. Mas o que são glicocorticoides, afinal? Eu acabei de falar. São medicamentos que tentam fazer um trabalho análogo ao cortisol, tá bom? E qual é o seu principal efeito? O anti-inflamatório. Mas ele tem outros efeitos que eu acho incrivelmente interessantes e são bons para você dar uma pegada um pouco maior e falar, poxa, esse assunto é legal. Aqui já está marcado, certo? Aumento de pressão, mas calma, eu vou chegar lá. Eu quero que vocês olhem para esse gráfico aqui. Se vocês perceberem, o pico maior de cortisol vai ser ao acordar. Isso é comum, pessoal. Está no nosso ciclo circadiano. O cortisol ele tem um ciclo de 24 em 24 horas. Ele é produzido, 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 consumido, consumido, consumido. E você tem esse ciclo já muito bem pré-estabelecido com vocês. O grande ponto é que ao acordar você tem essa imensa liberação, certo? De cortisol. E por quê? Porque a gente libera mais cortisol ao acordar, por exemplo, que em alguns exercícios físicos, que também tem capacidade de liberar, mas não chega nem perto, às vezes, dessa quantidade de cortisol que a gente libera ao acordar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Olha só. Além da situação de anti-inflamação, você tem a capacidade de liberar glicose, aumentar a fome e abaixar a serotonina. Deixa a pressão para depois.
liberar glicose. Então, Valeriano, tu quer me dizer que às 7 da manhã eu vou liberar muita glicose? Vai. Quando você acorda, certo? Assumindo que você acorda de 7 da manhã, você vai liberar muita glicose. Mas para quê? Para que o cortisol vai fazer isso? E aí você tem que pensar, quebrar um pouco o seu neurônio e lembrar que glicose nada mais é do que substrato energético. E você tem que oferecer substrato para aqueles tecidos que estão acordando. Ué, concorda comigo? Poxa, se você está dormindo lá na paz e acorda, poxa, é um estresse, quero ou não. E você vai ter que sair, você vai ter que se levantar, tem que ir para a face de assistir aula de pneumologia 7 da manhã. E aí, nesse caso, você vai precisar, certo, de energia. E a energia na forma de glicose é a energia mais padrão. Então, o cortisol ele vai fazer esse pico para fazer com que a gente tenha capacidade energética o suficiente para poder lidar com o resto do dia, já acordar. Sendo que existem tecidos específicos que você vai ter uma captação de glicose já pela manhã. E quais são esses? Poxa, bora imaginar. Se você vai acordar, o seu cérebro vai funcionar mais. Então, neurônio. Se você vai acordar, você vai abrir o olho, que não estava funcionando, assim, quando você está dormindo. Né? Você não precisa usar o olho quando está dormindo. Espero que ninguém aqui use. Então, cones e bastonetes, certo? Quem aqui nunca acordou e, tipo, naquele breu da gota, acabou de acordar, não está vendo nada, parece um cego, isso acontece comigo toda hora. E outra coisa, você precisa de oxigênio, porque você não estava respirando tanto. A frequência respiratória baixa, agora vai aumentar. Então você vai precisar de quê? De glicose nas hemácias. Então você já conseguiu desvendar todo o mistério, certo? Você vai liberar glicose principalmente para neurônio, cones e bastonetes e hemácias. Olha que fácil. Vai aumentar a fome, certo? O cortisol, lógico. Se você come mais, tem mais glicose, consegue lidar melhor com acordar. E vai abaixar a serotonina, que vai ser, no caso, aquela situação de abuso. Tipo, putz, velho, acordei, velho, que saco. Saca? E vai aumentar a pressão. Isso da pressão eu vou deixar um pouco mais para depois. E agente anti-inflamatório, vocês não podem esquecer. Aqui são as informações que, cara, na minha opinião, não são importantes. Pode ser que você use para residência, mas eu não vou me desdenhar muito aqui. O mais importante aqui é que o pico, certo? É ao acordar em algumas situações de exercício físico, tá bom? Isso aqui é o mais importante. Mas se vocês quiserem decorar. Mas, ó, por que eu preciso saber que o pico é de 7 da manhã, ou seja, ao acordar? Assumindo novamente que o paciente acorda de 7 da manhã. Cara, para saber como que você vai administrar o medicamento. Algumas pessoas daqui que estão assistindo esse vídeo possivelmente já fizeram uso de glicocorticoides. Eu já fiz uso por um tempo. E você usa o quê? Próximo lá pela manhã, certo? Próximo ao almoço, depende de quando você for acordar também, né? Se tiver o sono muito desregulado, mas normalmente ao amanhecer e tal, nunca pela noite, certo? E por que disso? Porque esse aqui é um ciclo já bem pré-estabelecido, é o ciclo circadiano, certo? Você tem esse pico pela manhã já de tempos. Então o seu corpo está acostumado a isso, certo? Então você tem esse pico, tem uma queda, certo? Você percebe que tem uma queda e daqui vai começar tudo de novo, para ter outro pico e uma queda, outro pico e outra queda, e por aí vai. Quando você faz um uso de um medicamento no horário correto, ou seja, pela manhã, você vai aumentar esse pico, concorda? E é o que é que acontece? Vai cair normalmente e vai subir de novo. Ou seja, não vai interferir no ciclo circadiano. Agora, se eu utilizar, por exemplo, 8 da noite, certo? Digamos que aqui seja 8 da noite. Eu botei 8, mas é 8 da noite. Tá bom? Qual o problema, Val? Vai acontecer o seguinte, eu não sei se eu posso apagar, não posso. Vai acontecer o seguinte, eu vou colocar até de azul aqui. A quantidade de cortisol estava caindo, não estava? Estava. E aí você usa glicocorticoide de 8 da noite, que já está em queda e não é no horário correto, só para reiterar. E aí você vai ter um pico aqui. E aí, ao invés de decair, o que decair já comumente, você vai ter tipo isso aqui, ó. Certo? Eu vou fechar aqui o gráfico. Putz.
você vai ter isso aqui, ó. Ele sobe. Então, o que seria? Eu vou chutar aqui um valor, certo? Digamos que aqui seja 10 e aqui seja 80, tá bom? Então, quer dizer que com os glicocorticoides, ao invés de no final do dia você ter uma quantidade de 10 assim de cortisol, você vai ter 80. E o que é que isso vai refletir? Reflete no outro dia. Porque no outro dia você já vai começar com 80. Então o seu corpo ele fala, poxa, ele não precisa de tanto cortisol. Então eu vou fazer um pico menor, certo? Então ele faz tipo isso aqui, ó. Ele vai fazer um pico menor. Então, se o pico é menor, o medicamento não vai ter tanto efeito, certo? Porque você precisa desse pico para poder, bum, explodir a quantidade de cortisol logo ao acordar, para você ter um ciclo circadiano legal. E ao decorrer do dia, você ter essa quantidade diminuindo, já como de costume pelo seu corpo. Beleza? Espero que tenha ficado entendido aí. Tá, então você consegue perceber que o pico primeiro é maior do que o pico segundo, tranquilo? E tá. Paulo, você me disse que o cortisol, ou os glicocorticoides, eles têm a capacidade de aumentar a pressão. Isso não seria um problema? Cara, todo santo dia seria, cara. Parabéns pelo pensamento. Mas, evolutivamente falando, a gente conseguiu lidar com a situação. E é agora que eu vou tirar a sua dúvida. A gente conheceu dois grandes caras. A 11-beta-hidroxidescarboxilase do tipo 1. Eu sei, parece egípcio isso aqui, mas é fácil de decorar, incrivelmente é fácil. E a 11-beta-hidroxidescarboxilase do tipo 2. A 1 está no fígado e a 2 está no rim. E aí você fala, tá, o que eu tenho a ver com isso, Val? Em linhas gerais, o cortisol é quem tem esse efeito de aumento de pressão, certo? Ao amanhecer. Por quê? Porque, tipo, é muita quantidade de cortisol que está sendo liberada. Muita, tipo, muita de manhã. Porque você está acordando. Se isso acontecesse todo dia, certo? Sem nenhum tipo de regulação, logicamente, todo mundo aqui teria hipertensão. Mas o ponto é, a gente tem uma forma de lidar muito bem com essa situação. E como? Essa imensa quantidade de cortisol pode ser transformada em quem? Em cortisona. Isso nos rins. E quando em cortisona, ela não vai conseguir aumentar a pressão. Ela vai ficar circulando no sangue e não vai conseguir aumentar a pressão. E é justamente isso que a 11-beta-hidroxidescarboxilase do tipo 2 faz. A do tipo 2 está no rim. Então ela vai transformar cortisol em cortisona para não aumentar muito a pressão e o cara não ter uma pressão 580 mil por, enfim. E aí a cortisona, a bichinha vai ficar lá andando pelo sangue. Caramba, não tenho ninguém, velho. Não tenho o que fazer. Mas ela tem sim o que fazer. Ela tem que voltar à forma de cortisol. Então, ela vai ter um grande amigo dela, que é a 11-beta-hidroxidescarboxilase do tipo 1, cara. Que vai estar lá no fígado. Que vai encontrar com ela, vai dar uns abraços nela, vai dar uns beijinhos nela e falar, mano, vira cortisol de novo. Vai lá, vira cortisol. Então, a 11-beta-hidroxidescarboxilase vai fazer com que ela vire cortisol de novo. E aí, quando ela virar cortisol, já não vai estar naquela situação com uma grande explosão de cortisol pelo amanhecer. Você já vai ter aquele cortisol sendo utilizado para outras funções, das inúmeras funções que o cortisol tem, que não seja aumentar a pressão, certo? Então você consegue regular bem essa situação, tá bom? Transformando cortisol em cortisona, certo? E para você não perder aquele cortisol, porque a cortisona não é tão efetiva, certo? Não tem tanta atuação, você transforma cortisona em cortisol para o cortisol fazer outros trabalhos que não sejam aumentar a pressão do paciente, fazer com que o paciente tenha hipertensão. Então, basicamente, isso aqui foi o que eu expliquei, tá bom? E aqui é basicamente um resuminho, certo? Que eu tentei fazer, cara, não deu muito bem não. Mas, enfim, a 11-beta-2 aí no rim, certo? Isso é uma tentativa de um rim. E aí, transformando cortisol em cortisona. Aí a cortisona vai lá para o fígado, vira cortisol pelo 11-beta-1 e aí fica nesse ciclo aí, tá bom? Tá, mas qual o mecanismo de ação do glicocorticoide? Já vi questão disso aqui, tá? A gente tem que lembrar que os glicocorticoides, justamente por onde eles são produzidos no córtex adrenal, eles têm um viés de produção que é baseado em lipídios. Então, eles conseguem, sim, passar pela bicamada fosfolipídica da membrana, certo? Então, a célula não impede ela de passar, ela passa de boa, inclusive passa pelo núcleo de boa.
No núcleo que ela vai encontrar receptores. Eu não coloquei aqui os receptores, mas ela vai encontrar receptores. E esses receptores eles vão ter a capacidade de, junto com esses glicocorticoides ou cortisol, gerar o que a gente chama de transativação ou transinibição. Que é justamente o que eu botei aqui. Você vai ativar algo, então você transativa algo, ou você inibe algo, transinibe. Poxa, se é anti-inflamatório, eu vou transativar algo anti-inflamatório e eu vou transinibir algo inflamatório. É só você pesar as duas moedas. Não é difícil de entender. Então, poxa, o que é que você vai transativar? Poxa, sem nem olhar assim. Alguma coisa que você precisa ativar que evita, por exemplo, efeito inflamatório. Algo muito conhecido que eu botei aí para vocês é quando você consegue estabilizar a membrana dos mastócitos. Aí eles não vão conseguir liberar histamina, certo? Como devido. Então, se você consegue transativar genes, certo? Que conseguem estabilizar essa membrana, cara, tá perfeito. Agora você vai transinibir o quê? Genes que vão produzir interleucinas, transformar a fosfolipase A2 em ácido araquidônico. Todos esses caras que têm essa capacidade inflamatória que vocês já muito bem sabem do P2, certo? Bom, volto na gravação, certo? Eu tive que parar aqui só um segundinho. Quais os principais efeitos dessas transinibições e transativações? Cara, logicamente você vai ter efeito de anti-inflamação. Não bora perder o meado. Porém, vocês têm algo muito importante que eu também já falei para vocês, que é a questão da glicose. Poxa, você vai utilizar a glicose para você iniciar o dia. Perfeito, já sabem muito bem disso. Porém, olha que engraçado e um tanto quanto estranho também. Catabolismo de lipídios e proteínas. Uau, catabolismo. Não é quebra, não? Poxa, quebra de lipídio. Tu não acabou de dizer que Selena Gomez estava rechonchudinha e com flancos com gordurinha? Disse. E qual a lógica disso? Se você quebra gordura, você vai ter acúmulo de gordura? Sim. Porque nesse caso o acúmulo é maior do que a quebra. Legal? Além disso, você vai ter diminuição da produção de componentes imune, lógico, isso aí não tem nem o que fazer. Então você vai diminuir basófilos, eosinófilos, mastócitos e monócitos. Eu botei monódicos aí, foi mal. O único que você não vai, de jeito nenhum, pelo contrário, você vai aumentar a quantidade dele. Então você não vai diminuir a produção dele, é neutrófilo. Não me pergunta o motivo. Mas, por exemplo, vocês vão ver em hemato no período que vem. Tem o que a gente chama de reação leucemóide, que é quando chega um paciente com aparentemente leucemia, porque, tipo, leucemia, tanto você pode ter, bem resumidozinho assim, você pode ter ou aumento, por exemplo, de, sei lá, basófilo, eosinófilo, ou você pode ter de linfócito, certo? Que uma é linhagem mieloide e outra é linhagem linfóide. Quando você tem um aumento absurdo de, por exemplo, neutrófilo, você e você tipo não está sabendo lidar com a situação, você acha, poxa, é uma leucemia. É uma leucemia, certo? Com linhagem mieloide à base de neutrófilo, certo? Mas aí você vai chamar o hematologista e ele vai falar, cara, é porque glicocorticoide aumenta a quantidade de neutrófilo. Esse paciente não está com leucemia, ele só está com muito neutrófilo pelo uso de glicocorticoide. Então, só para deixar vocês mais atentos. E vai aumentar a hemácia e plaqueta, tá bom? Basicamente é isso, não tem muito o que falar. Mas, ó, deixe-me enrolar e diga quais são os medicamentos que a gente vai utilizar. Cara, não são muitos não, tá? Basicamente você vai ter os irmãos da cortisona e os irmãos do cortisol, que são esses aí. Cortisol, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, isso aí vocês sabem ler muito mais do que eu, que sou um pouco segredo. Tá, uma coisa que vocês precisam saber, quanto maior a meia-vida, maior a intensidade. Então você vai ter, por exemplo, os de ação curta, ou seja, curta meia-vida, cortisona e hidrocortisona. Então isso quer dizer o quê? Que eles têm pouca intensidade. Quando você tem uma meia-vida intermediária, certo? Aquele meio termo, você vai ter uma intensidade meio termo. E, logicamente, longa, você vai ter muita intensidade com dexa e betametasona. Poxa, então você vai usar o de ação curta para quê? Se é pouca intensidade, para umas alergiazinhas. Se você vai utilizar o de ação longa, que é muita intensidade, você vai usar para dermatites de contato, rinites absolutamente fortes, certo?
Mas existe um caso aqui muito importante, inclusive, atenção, os de ação intermediária são aquele meio termo. Então, nem é tão forte, nem é tão fraco. Você não pode usar para algo muito fraco e também não pode usar para algo muito forte. Então, em algumas situações, você vai fazer utilização desses medicamentos de ação intermediária, por exemplo, para pacientes com anemia hemolítica, certo? Lógico que vai depender muito, mas, tipo, em algumas anemias hemolíticas, você pode sim fazer a utilização desse tipo de medicamento, tá bom? Por exemplo, não, eu não vou entrar em detalhes não, porque isso é muito hemato. Mas, enfim, tem algumas anemias hemolíticas que você faz uso sim, tá bom? Agora, alguns grupos específicos que você vai utilizar esses medicamentos. Em grávida, prednisona. E, gente, eu não sei o motivo, mas, tipo, aparentemente, prednisolona faz mal ao bebê. Eu não sei, certo? Eu posso pesquisar. Mas, tipo assim, a gente usa prednisona em grávida. Por quê? Porque em bebês, a 11-beta-hidroxidescarboxato tipo 1 não vai estar ativada. Então, você não vai transformar a prednisona, que é como se fosse a cortisona, em cortisol. Lembra? Que no caso agora seria a prednisolona, certo? Então, você não vai ter capacidade, o bebê não vai ter capacidade de transformar a prednisona em prednisolona. E tem outro ponto também. A grávida, ela tem uma pequena quantidade, certo? De 11 beta hidroxidescarboxilase do tipo 2, certo? Que vai transformar quaisquer resquícios de prednisolona em prednisona, tá bom? Então, basicamente, o bebê não vai ter contato com prednisolona, beleza? Agora, não sei o motivo, não sei se é teratogênico, algo do tipo, isso aí fica com vocês. Mas para grávida a gente usa prednisona. Para hepatopata, pacientes que têm, por exemplo, cirrose da vida, a gente não vai utilizar prednisona, porque a prednisona ela vai precisar de quem? Do fígado, pela 11-beta-hidroxidescarboxato tipo 1. Então você poupa o fígado e você vai fazer o quê? Você já vai dar algo pronto, pronto para uso, pronto para ação. E a gente vai ter a prednisolona. E o feto, não me perguntem o motivo, certo? A gente vai utilizar Dex e betametasona, certo? É o que tá, foi o que eu anotei. A gente vai ter os corticoides inalatórios, foquem nisso só em franzé, nem se estressem. Uma coisa que vocês vão ver no período que vem, mas bem por cima, nem cobram isso, é que quando você usa errado a bombinha, isso é muito comum, né? Porque são uma imensa quantidade de pacientes mais jovens, você pode gerar, certo? Candidíase oral, tá bom? Enfim. Aí a gente vai ter os cutâneos, oftálmicos e retais. Eu não fiz anotação de retal, mil perdões. Mas, enfim, sobre os cutâneos, eu anotei a pomada de acetato de hidrocortisona. Ela é usada para situações de hematite de contato. E quando você usa ela erroneamente, você pode gerar situações de furúnculos. Esses furúnculos, eles são mediados por estafilococcus aureus. Também nunca vi questão sobre isso, deve ser algo muito específico, mas eu anotei. E quanto aos oftálmicos, dexametasona e prednisolona. Quando você faz uso desses medicamentos, você aumenta a pressão intraocular. Então, você pode gerar sequelas no paciente, tais quais glaucoma da vida e também catarata. Para evitar, você tem que diminuir a pressão e, com isso, você pode sim fazer a utilização de beta-bloqueador, tá bom? Acompanhado. Tá, e quais são os principais efeitos em usar glicocorticoides? Estudos já mostraram que em pouco tempo, 3 semanas, você já gera uma hipotrofia da adrenal. Certo? Então, tipo, poxa, se você faz a utilização e gera uma hipotrofia, quando você for parar de usar, você não vai parar de usar do nada, pelo amor de Deus, porque vai ficar lá hipotrofiado. Você tem que fazer obrigatoriamente um desmame. E o desmame é como se fosse uma equação, né, entre tempo de uso e efeito sistêmico. Quanto mais sistêmico, mais o tempo de desmame. E quanto mais o tempo de uso, mais você vai ter que fazer desmame. Porque, poxa, se você começar a usar um medicamento, passar um tempão com ele e do nada parar, o que é que vai acontecer? Já passou na sua mente? Se não passou, eu lhe dou a resposta. Aqui, ó. Qual o problema de não fazer desmame, Val? Aí a gente vai ter a insuficiência adrenal secundária, que eu vou falar já já, certo? Só vou voltar aqui, porque isso é questão de prova. Já, aliás, caiu uma questão, certo, de glicocorticoides no período passado, foi justamente acerca disso. Era comparando, certo,
os pacientes e você só ficava em dúvida em duas situações. Uma paciente fazia uso em 3 meses, certo, de glicocorticoide, e era um glicocorticoide oral, tá bom? Então, poxa, se é oral, vai ter muito efeito sistêmico, né? Porque é muito absorvido. E outra fazia por uso de 6 meses e era pomada, tá bom? E aí você fazia essa pergunta, poxa, qual vai ter que ter o maior tempo de desmame? Beleza, que a da pomada passou 2 vezes mais o tempo. Sendo que a oral tem muito mais efeito sistêmico, certo? Muito mais. Então, você acabava ficando com a oral. Vocês vão ver algumas questõezinhas acerca disso. E se for cair questão, muito provavelmente vai ser disso, na minha opinião. Tá bom? Ele gosta de fazer questão desse tipo. Então, eu dei um exemplozinho aqui. Você tem um paciente 1 que usa spray inalatório por 3 meses, certo? E outro usa prednisona oral por 3 meses. Quem que você vai dar mais tempo de desmame? Poxa, o tempo é igual. Bora ver o efeito sistêmico? Um é oral e outro é inalatório. Os inalatórios não têm tantos efeitos sistêmicos assim. Eles são mais reclusos ao pulmão. Lógico que vão ter efeitos sistêmicos, terão, mas não tanto. Então, a prednisona oral acaba ganhando. Tá, voltando. Eu falei para vocês que se vocês não fizerem um desmame, a gente vai ter o que a gente chama de insuficiência adrenal secundária. Se tem secundária, tem primária. Beleza? Então, já adiantando um pouco para vocês. A questão é, a secundária é quando você não faz o desmame adequado. Então, você vai ter basicamente um adrenal que fica lá hipotrofiado e é isso. Porém, nesse caso, como é uma situação que você acabou causando por desleixo e afins, você pode voltar atrás. Certo? Então, em linhas gerais, tem como a adrenal ressuscitar. Por exemplo, se você aplicar no paciente ACTH, a adrenal ela vai voltar, certo? Então, é uma das características desse tipo de insuficiência. Mas esse tipo de insuficiência vai gerar hipopotassemia. Então, a gente pode usar tanto espironolactona quanto eplerenona. Lembrando, a eplerenona é muito melhor que a espironolactona em diversos aspectos, mas não tem no Brasil. Então, se vocês pegarem uma questão, poxa, a gente vai preferir o quê? Pleronona ou espironolactona? Só a marca é pleronona, porque ela é melhor em tudo. Mas se tem insuficiência secundária, tem primária. E a primária é o que a gente chama de doença de Addison, que é uma doença basicamente genética. Então, o paciente do nada, ele vai começar a ter efeitos de insuficiência de adrenal. Ele não faz algo para gerar aquilo. Ele basicamente tem. Então, em linhas gerais, você vai ter essa situação meio idiopática, que é por causa genética. E aí, mesmo com a CTH, não tem como você fazer essa ressuscitação, certo? Da adrenal. E vai gerar hiperpotassemia diferentemente. Então, para essa situação, você vai usar ou uma fludrocortisona ou uma hidrocortisona, beleza? E aí, os efeitos adversos, eu decorei como FAVA, né? Fadiga, astenia, vertigem e apetite alterado. E quais outros problemas a gente pode ter, Valzinho? E aqui eu acho fundamentalmente importante para o resto da vida de vocês saber diferenciar síndrome de Cushing iatrogênica, doença de Cushing. Bom, em linhas gerais, os três são muito parecidos. Eu já vou adiantando. A iatrogênica é pelo uso de medicamento. Se você parar de usar o medicamento com o devido desmame, certo? Você para a síndrome de Cushing, certo? Só cuidado para ter o desmame certinho e não ter insuficiência adrenal do tipo 2. O ponto é, a gente ainda fica com doença de Cushing e síndrome de Cushing. E aí, como é que a gente diferencia? Doença de Cushing, pessoal, é específico. É quando você aumenta a quantidade de cortisol por um adenoma ao nível da hipófise. E a síndrome é quando você tem um aumento de cortisol por qualquer outro motivo que não seja um adenoma ao nível da hipófise. Beleza? E o que é que a gente vai usar? Bem, a Felipe ele fala muito do contexto de etapa de metabolização. Esses medicamentos aqui são medicamentos que eles são metabolizados pelo fígado, certo? O grande ponto é o seguinte, eles são metabolizados em etapas diferentes. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não acho que isso caia e eu não acho isso tão interessante para cair em questão. Mas eu vou dar uma olhadinha, certo? Aliás, eu nem preciso, eu lembro de boa. Aí eu mando para vocês no grupo. Mas o que, é que vocês precisam saber? Para doença de Cushing, cetoconazol. Para síndrome de Cushing, aminoglutetimida. Para síndrome de Cushing iatrogênica, pode usar o glicocorticoide com desmame.
Agora, para tumores inoperantes, ou seja, quando você tem um tumor que você não consegue lidar com a situação, um câncer, e você não tem como operar aquele câncer, e você tem altos níveis de cortisol. Então, o objetivo, a priori, não é fazer uma cirurgia, e sim você ter o controle de cortisol, porque senão o paciente ele vai entrar em colapso. Então, você vai fazer a utilização de medicamentos que têm a capacidade de controlar muito bem, certo? Esses níveis de cortisol, e medicamentos que o nível de metabolismo dele é já no final, tá ligado? Então, um exemplo dele é a metiropona. E um achado bastante comum, certo, desses pacientes é o corpo em Faustão. Já falei da face em lua cheia, mas o professor Felipe gosta muito de falar do corpo do Faustão, que é esse corpo assim, um túnel, o paciente rechonchudinho com as pernas inclíveis e, logicamente, esse rechonchudinho assim, com as gorduras no flanco. E é isso. Agradecer para vocês pela atenção. É uma aula mais simples, certo? Aqui a gente tem que saber fazer questão. Não é um assunto difícil, mas é um assunto que você tem que fazer questão e não pode errar, beleza? Enfim, é isso. Fiquem com Deus. Qualquer coisa me chamem, certo? No privado, posso tentar responder. Um abraço.